Muito bem, esse é o último capítulo do nosso tema de formação 3. Nós, relembrando que esse tema nós estamos falando sobre a vida espiritual. Não quer dizer que com esse capítulo a gente fecha a vida espiritual, que já não tem mais nada para aprender sobre a vida espiritual. Tem muita coisa. Mas essa parte nós vamos dedicar um tema à parte, vai ser o tema 4. No início eu quis colocar junto como tema 3, mas tem tanta coisa para ver que é melhor a gente fazer um tema à parte, então a gente pode aprofundar. O tema 4, ele vai tratar sobre a vida ascética, o combate espiritual. Meus queridos, essa parte também é necessária. Vocês queriam ficar só com a parte boa, né? Já partir para a eternidade sem sair desta terra, né? Já está desfrutando da mística. Então, eu também adoraria, nossa! Que a nossa mãezinha do céu já nos levasse, disse, olha, já acabou o sofrimento, agora vamos desfrutar. Não. Para poder desfrutar da vida mística, nós precisamos passar por um grande período de purificação. E, a propósito, eu não tratei nesse tema 3, justamente para que a gente não se desanimasse de cara. Já começa com sofrimento, começa apanhando, não, a vida espiritual não é para mim, não, eu não quero. Então, podia ser que você se desanimasse. Então, eu acho melhor deixar isso para um tema à parte. Então, nós ainda não vamos falar sobre a ascética. Esse capítulo 7, nós vamos falar sobre o progresso na vida de oração e a mística. Até agora, nós vimos as 3 primeiras moradas. Tudo que nós falamos aqui se refere às 3 primeiras moradas, ou a via purgativa, né? Ou os 4 graus de oração. Né? São tudo a mesma coisa, né? São vistos de forma diferente, né? Que é o caminho ordinário do cristão. Né? Nós precisamos começar por algum lugar. Né? Mas o nosso grande desejo não é ficar aí. De jeito nenhum. O nosso grande desejo é partir, é decolar. Bom, mas antes de falar disso, né, vamos recordar qual é a analogia da vida espiritual. Nós precisamos, de vez em quando, voltar sobre os conteúdos que nós já falamos. Então, nós começamos dizendo que nós, como seres humanos, temos um corpo natural e que esse corpo natural, ele também tem um espírito que está intimamente unido. Então, nós temos um corpo espiritualizado. A união de alma e corpo forma o ser humano, né? O espírito e corpo forma o ser humano. Essa união é tão íntima que no momento que ela se separa, né, nós morremos. O espírito sobe para Deus e o corpo se transforma em cadáver. Né? Mas apesar de que a nossa alma é espiritual, nós não somos capazes de Deus, se Deus não vem ao nosso encontro. Porque Deus é espírito puro e tudo que entra na nossa alma entra pelos sentidos. Você se lembra que a gente falou sobre isso, né? Que para chegar na nossa alma tem que passar pela vista, tem que passar pelo ouvido, pelo paladar, pelo olfato, pelo tato. Então, entra pelos sentidos. Né? E depois nós podemos elaborar. Claro que existem ideias que elas poderiam entrar diretamente na nossa alma, mas não tem caminho para isso. Por exemplo, um livro, né? Você precisa ler, e para ler você precisa ter a vista. Mas eu posso escutar. Então é o ouvido, também é um sentido. Né? Mas são ideias que estão sendo transmitidas. É verdade, são ideias. As ideias são espirituais. Só que essas ideias passam pelo sentido, pelo ouvido, pela vista. Então, toda a informação que chega na nossa alma chega pelos sentidos. Deus pode nos falar pelos sentidos, claro.
Ele é Deus. Só que Deus, como Espírito puro, ele fica completamente inacessível a nós. Tanto é assim que agora mesmo ele está do seu lado e você nem percebeu. Está aí do seu lado também o seu anjo da guarda, o seu santo protetor, né? Talvez algum que outro demônio que está te tentando. Todas essas realidades espirituais estão ao redor de vocês e vocês não estão percebendo nada. Porque nós não somos capazes de perceber o que é espiritual. E por isso, Deus, ele nos deu um segundo organismo, que é o organismo sobrenatural que nós recebemos pelo batismo, composto pela graça santificante, as virtudes sobrenaturais, que são as virtudes cardeais e as virtudes teologais, né? As teologais, fé, esperança e caridade, as cardeais, a prudência, justiça, temperança e fortaleza, e também composto pelos dons do Espírito Santo. Esse organismo, nós recebemos ele como semente, e toda a nossa vida espiritual vai ser desenvolver essa semente para que ela se transforme em uma árvore, num organismo vivo, e nós possamos nos relacionar com Deus. Então, esse é o princípio fundamental da vida espiritual. E nós vemos que para que esse organismo cresça, nós precisamos exercitá-lo. Então, exercitar a fé, a esperança, a caridade, né? E fazer oração. Vimos as formas de oração, que elas estão presentes em qualquer tipo de oração que a gente faça, né? A oração de ação de graças, a oração de petição, de intercessão, de adoração, de louvor. Mas nós dissemos também que existem os graus de oração, que eles vão aumentando conforme vai melhorando a nossa vida espiritual. Falamos da oração vocal, da oração mental, da oração afetiva e, por último, né, o quarto grau, né, a oração de intimidade com Deus. Né? Esses graus de oração, a gente pode viajar por eles, né? Às vezes a gente está mais inspirado, tal, então nós vamos a uma oração mais elevada, mas às vezes não, estamos muito cansados, aí voltamos, né? E não tem nenhum problema. Mas também nós explicamos que essa viagem para nos encontrar com Deus era uma viagem para dentro de nós, não para fora de nós. Nós buscamos a Deus dentro de nós, porque Deus mora dentro de nós, como num templo. Isso é o batismo. Deus mora dentro de nós, como num templo. Nós queremos encontrar esse Deus que está dentro de nós. Então, nós nos servimos disso da analogia que Santa Teresa fez da vida espiritual. Ela diz que a vida espiritual é como um castelo interior, né? Composto de 7 moradas ou 7 grupos de moradas. Esse castelo interior, ele é concêntrico, seria como um castelo circular, né? Em que as moradas mais externas, né, estão num círculo, depois, essas são as primeiras moradas, as mais externas, as que estão grudadas na muralha exterior, são as mais próximas, por assim dizer, né, do nosso corpo, dos nossos sentidos. Depois, as segundas moradas são um pouco mais interiores, as terceiras um pouco mais interiores, as quartas mais, e assim por diante, até que na 7ª morada está no centro do castelo, aí está Deus. E a nossa viagem é ao encontro de Deus, que está na 7ª morada. Então, nós falamos dessa analogia da vida espiritual. Depois explicamos alguns métodos de oração, oração mental, né, que nos ajudassem a desenvolver a vida espiritual. Falamos da meditação, que ela é discursiva, mas também afetiva, é parte do intelecto, mas também ela toca os sentimentos, né? Nós falamos da Alexio Divina, né, como é um método de oração monástico muito antigo e muito bom,
que é uma forma orante de ler a Sagrada Escritura, que começa com a lexio, leitura, depois passa pela meditatio, a meditação da palavra de Deus, reflexão, depois pela oratio, que é a oração em cima dessa palavra meditada e nos sentimentos que isso suscita, e finalmente a contemplatio, que é esse momento de intimidade com Deus, no qual nós não queremos nem pensar, nem sentir nada, só queremos estar na companhia do Senhor. Depois falamos da contemplação inaciana, que não é a contemplação mística, né? Que é uma forma de oração no qual nós nos aproximamos de cenas evangélicas. Então nós colocamos os sentidos nessas cenas evangélicas para que nós pudéssemos nos sentir protagonistas, talvez nos identificando com algum personagem, sentindo o cheiro, a temperatura, imaginando o lugar, me sentindo dentro desse lugar ou fora, sendo nos espaços abertos, né? Intervindo nessa cena do Evangelho que eu acabei de ler, etc. E por último, falamos também da oração do coração, que é um método de oração voltado mais para a intimidade, que não é tanto aquilo que eu penso, nem aquilo que eu sinto, mas ir silenciando o meu ser para estar numa maior intimidade com o Senhor. Tudo isso está pensado para que nós possamos depois avançar na vida espiritual, ir avançando nas moradas, né? Ir passando na primeira, segundas, terceiras, né? As terceiras moradas são um limite absoluto, enquanto seres humanos. Né? Nós falamos que essas etapas, essas moradas da via purgativa, é o máximo onde nós podemos chegar com o nosso esforço correspondendo à graça de Deus. Se lembram disso, né? Que quando nós estamos crescendo na vida espiritual, é o Espírito Santo que nos inspira, mas nós precisamos corresponder a essa inspiração. Então nós precisamos trabalhar. Tem aí um trabalho, né? Os métodos de oração são um trabalho que precisa ser feito. E que o máximo que nós podemos chegar, né, é nas terceiras moradas, né? No qual, pois, já é algo muito, muito bom. Não pense que é pouca coisa. Né? As terceiras moradas são muito, muito, muito avançadas. Quer dizer que você já venceu o pecado mortal, pode até ser que se você acabe caindo uma que outra vez, né? Mas você já venceu. Né? Você já venceu também o pecado venial, ou seja, você não peca voluntariamente. Você não planeja seus pecados. Pode ser que aconteça por fragilidade que você peque, né? Mas você já está mais lutando contra as imperfeições, né? Você quer uma intimidade com Deus cheia de detalhes, de caridade. Você ama a vida espiritual, você deseja ter vida espiritual, ainda que sofra muitas vezes para rezar, né? Mas você quer. Então, as terceiras moradas já são bem avançadas. Você já tem um nível de caridade, você já quer o bem das pessoas, você se preocupa por elas, você trata de fazer apostolado. Tudo isso são terceiras moradas. Né? Mas quem chega nas terceiras moradas e se acomoda, é muito provável que regrida. Porque assim, né? A vida é como um rio. Se você não continuar nadando, esse rio te leva para baixo. Então, as terceiras moradas, elas têm que ser aí a porta de entrada, ou melhor, a catapulta para as quartas moradas. Mas aqui eu queria fazer uma comparação para que nós entendêssemos um pouco mais essa fronteira que existe entre as terceiras moradas e as moradas místicas. O voar sempre foi um sonho do ser humano, né? Então, vocês aí do CTA estão muito em contato com essa realidade. Então, você se imagina, né, as primeiras vezes que o ser humano foi capaz de voar, né, ou com um balão, ou com uma asa, ou com... enfim.
Então, pois, os meios rudimentares permitem que você voe um pouco, né? Se você, não sei, tem um aviãozinho monomotor, você chega até uma certa altitude, né? Talvez seja um bimotor, né? Pois você chega mais alto, né? Mas daí, de repente, você consegue um avião a jato, né? Então você consegue subir mais ainda, né? Ah, pois talvez você consiga um avião supersônico, então você consegue subir muito, mas com um avião você nunca vai conseguir sair na estratosfera. Você sempre vai estar dentro da atmosfera, porque o avião precisa do ar, né, para se manter. Então, você não consegue sair por espaço sideral. E para sair para o espaço sideral, você vai precisar de um foguete. Um foguete. Tem um lema que está numa das obras clássicas do poeta Virgílio, que chama A Eneida, né? Que diz ad astra, as estrelas. Em espanhol seria hacia las estrelas, né? Em direção às estrelas, né? Como que a humanidade sempre se sentiu atraída pelas estrelas. Não sabemos por quê. As estrelas têm algo mágico que atrai a humanidade. Imagina a humanidade mais antiga, né, em que nem sabiam direito o que eram as estrelas, mas já se sentiu essa nostalgia. Né? Nós sabemos, mas ao mesmo tempo não podemos ir para lá. Né? Algum que outra pessoa assim até consegue ir até a Lua, né? Mas é mais do que isso, pois não. Ainda não conseguimos. Né? Pois a NASA, depois que houve o acidente com a nave Apollo 1, no qual os cosmonautas que iam nesse foguete para a Lua pegou fogo e morreram todos, né? Colocou uma placa de homenagem que dizia o seguinte, em latim, era ad astra per aspera. Ad astra per aspera. Em inglês eles colocaram a tradução, né, que foi a road leads to the stars, né? Um caminho áspero, difícil, né? Conduz às estrelas. A road leads to the stars. Romper a barreira da gravidade é muito difícil para poder entrar no espaço sideral. Talvez essa é a melhor comparação com a vida mística. Nós nos sentimos intimamente atraídos por Deus. E sabemos no íntimo do nosso coração que nós nunca fizemos uma experiência de Deus. Porque por melhor ou mais profunda que tenha sido a experiência que já tenhamos feito, nós sabemos no íntimo do nosso coração que isso não é nada em relação ao que Deus tem pensado para nós na eternidade. Ao que significa o abraço com Deus, o ser abraçado por Deus, o entrar em contato com o coração ardente de Deus. Nós temos certeza absoluta que tudo que nós experimentamos até agora não é nada disso. Nós nunca chegamos a ver o rosto de Deus, os olhos de Deus, o calor de Deus. Nós sabemos disso, mas não saber por fé. Tem que ter algo mais. Não pode ser só o que eu estou rezando, só o que eu estou experimentando, só o que eu estou fazendo. A vida não pode ser como ela é aqui. Nós sabemos por íntima convicção, não é possível. Mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos romper esse limite. Nós não conseguimos, por assim dizer, embarcar num foguete para o encontro com Deus na eternidade. Nós não conseguimos chegar nas estrelas. O ser humano, por mais foguetes que tenha lançado, não conseguiu ainda sair, né, do nosso sistema solar. Nós estamos aí. Nenhum ser humano passou da Lua, né? Imagina além disso. Né? Pois
Na vida espiritual, sim, temos experiências de pessoas que não só romperam o limite das terceiras moradas, mas chegaram na sétima morada nesta vida. Meu Deus do céu, que santa inveja! Nossa! Sétimas moradas nesta vida. Na eternidade, sim, porque também é um sonho, né, galera? Não estou falando que não, pelo amor de Deus, porque as sétimas moradas é o máximo que nós podemos alcançar nesta vida. Né? E na eternidade se acrescenta a visão beatífica, que é vai ser a experiência em corpo, alma e divindade de Deus. Nós vamos receber também um corpo glorioso, coisa que nós não temos agora. Né? Então, pois nós sabemos que existe e que é possível. Né? Então, para as etapas místicas, nós usamos a palavra contemplação. A oração mística por excelência é a contemplação. Mas cuidado, não se enganem, hein? Não é a contemplação inaciana. Porque alguns dizem, já estou na mística. Tomara. Não é a contemplação inaciana. De fato, essa palavra acaba confundindo, né? Porque é a mesma palavra, né? Tampouco é a oração de simplicidade, né? Que nós falávamos aí no 4º grau da oração. Não. Esse momento de estar assim em companhia com Deus, do 4º grau da oração, não chega nem aos pés do que a contemplação mais básica, né, que é a de quintas moradas, né? De quartas moradas ou de 5º grau de oração. Né? Nas Sagradas Escrituras tem um momento em que, quando Jesus já está chegando em Jerusalém, né, e está no domingo de Ramos, as pessoas cantando, colocando os ramos, colocando as peças de roupa para que ele passasse por cima, né? E cantavam, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Diz o Evangelho de São João, no capítulo 12, que chegaram os gregos. Por grego se entende pessoas que eram da cultura grega, né? Não necessariamente que morassem na Grécia, né? E que tinham subido a Jerusalém para adorar o Senhor, ou seja, eles já tinham um certo conhecimento do Deus dos judeus, né? Que é o único Deus. Né? Não eram pagãos completamente. E então esses se juntaram com essa multidão e se aproximaram de Filipe, um dos apóstolos, e lhe rogaram, diz o Evangelho, Senhor, nós quiséramos ver Jesus. Nós quiséramos ver Jesus. Esse é o desejo da contemplação. Ver. Ver. Ver Jesus. Mas não com esses olhos. Nós queremos ver com os olhos do coração. Mas isso eu já faço a minha oração. Não. Não é o ver da fé. Essa que é a coisa da contemplação. A contemplação transcende. Transcende. Você é transcendido por Deus. Você é levado. Você é, por assim dizer, capturado. Deus invade, é a invasão do sobrenatural em você. Capítulo 14 de São João, quando estão os discípulos na última ceia, né? E Jesus fala o que vai acontecer e tal, e eles estão completamente com o coração apertado, e em um momento dado, Filipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Meus queridos, essa é a contemplação. Essa é a contemplação. Senhor, mostra-nos o Pai.
Ver a Deus é o grande desejo do ser humano. A etapa mística é aquela que nos coloca em contato direto com Deus. Royo Marin, na sua obra, ele diz o seguinte, falando da oração mística. Na contemplação sobrenatural ou infusa, é a mesma coisa que contemplação mística, né? Deus suspende temporalmente as nossas capacidades para se revelar ao nosso entendimento. Isso nós estamos falando no nível mais básico da contemplação, tá? Então, ele suspende temporalmente as nossas capacidades, né? Então, a vista, ouvido, tato, paladar, olfato, até mesmo a parte de reflexão, memória, imaginação, para que não atrapalhe, né? E Deus revela diretamente ao entendimento. Não dá para entender isso, né? Pois só uma pessoa que já teve nessa etapa é capaz de dizer, é isso mesmo. Existem graus na contemplação, tá? A partir das quartas moradas, cada morada que a pessoa avança também avança no grau da oração, ou seja, no grau da contemplação, porque são todas contemplações, né? Então, mas todas as contemplações, elas têm umas características comuns, né? Que são efeitos sobre a nossa psicologia, né? Então, vamos aqui rapidamente dizer quais são essas características que estão presentes em todos os graus da contemplação. Primeiro é a presença de Deus como sentida, mas não pelos sentidos externos ou internos, mas diretamente no nosso intelecto. Ou seja, aquilo que é impossível para o ser humano, que algo entre diretamente na sua mente, para Deus não é impossível, né? Porque para ele tudo é possível, né? Essa é a presença de Deus direta. Invasão do sobrenatural, segunda característica, né? A alma se sente como que empapada por Deus, mergulhada em Deus. É meio inexplicável, né? Pois é. Terceiro, impossibilidade absoluta de reproduzir esses efeitos por conta própria, né? Ou seja, o ser humano não seria capaz de falsificar essa experiência. Não pode ser uma experiência induzida psicologicamente, por exemplo. Sabe que na nossa psicologia nós podemos induzir muitas situações, né? Que a pessoa chega a acreditar que isso está acontecendo. Essas experiências não. A contemplação infusa transcende e é impossível que seja falsificada pelo ser humano. Ela, nos primeiros graus da contemplação, ela pode ser falsificada pelo demônio, né? Mas aqui nós não vamos falar sobre esse tema. Vamos deixar isso para outro momento. Outra característica da contemplação infusa é a certeza de estar sob a ação de Deus. Quando essa experiência é falsificada pelo demônio, a pessoa não tem essa certeza. Porque ela não está invadida pela paz que a ação de Deus faz. Por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha uma visão de Jesus Cristo. Se essa visão é falsa, ela não tem a certeza de estar sob a ação de Deus. E surge a dúvida. Mas a pessoa que está sob a ação de Deus, ela não tem dúvida. Ela está completamente embebida. Depois, essa experiência é inexplicável. A pessoa, depois que tem, ela tenta explicar o que aconteceu, ela não consegue, porque não existem palavras para explicar. Repercute no corpo inteiro, muitas vezes na temperatura corporal, batimentos cardíacos, respiração, né? Nas forças, e às vezes até com efeitos sobrenaturais sobre o corpo, né? Levitação, brilho,
lágrimas de sangue, força superior, estigmas, enfim. E depois outro efeito, outra característica que traz um grande impulso para praticar a virtude, sobretudo a caridade. Aí você sente esse impulso, essa força sobrenatural para ser caridoso. Bom, tudo isso é muito bom, mas é um dom de Deus que Ele dá para quem Ele quiser. Como é que nós sabemos que Deus me escolheu para dar esse dom? Quando Ele der, né? Você não sabe antes. Mas não existe nada de mal em desejar isso, ao contrário. Acho que o desejo desses dons nos estimula a querer ter uma vida espiritual mais profunda. Agora, nós não podemos ter a vida espiritual mais profunda para ter esses dons, porque então nós não estamos com pureza de intenção. Nós não queremos a Deus, nós queremos os dons de Deus. E esse já é um motivo suficiente para que Deus não dê. Então, nós precisamos sempre purificar a nossa intenção. Contudo, qualquer ser humano pode chegar à mística se deixa que Deus o conduza por esse caminho. Mas por que tão poucos chegam? Porque a porta é estreita e o caminho é áspero. Então, pois muitas pessoas, sabe que estou melhor aqui nas terceiras moradas, me deixa quieto, vamos ficar aqui naquilo que eu já conheço, que tá de boa, então tá bom. Não existe esse chamado universal para a santidade. Isso, a maioria dos grandes autores espirituais não está de acordo. Não? Tem um texto de Royo Marin, depois de estudar outros vários autores, disse: este sublime ideal de perfeição e santidade está aberto a todas as almas em graça e a todas esse dom é oferecido pelo Senhor. Aquela frase, sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, que se encontra em Mateus 5, 48, se dirige a todos, sem exceção. Isso se desprende com toda a evidência do último texto que acabamos de citar, de São João da Cruz. Então, ele tinha citado um texto de São João da Cruz, que é muito parecido com outro de Santa Teresa, que disse: olhem que o Senhor convida a todos. Esse é Santa Teresa no Caminho de Perfeição. Pois é a própria verdade, não devemos duvidar. Se esse convite não fosse geral, o Senhor não chamaria a todos. Ou se chamasse, não diria: eu lhes darei de beber. Está se referindo a São João 7, quando Jesus grita no templo: vinde beber, todos! Ele diria: vinde todos, que vocês não perderão nada, e aos que eu escolher, lhes darei de beber. Mas Jesus não fala isso, ele disse: vinde todos, sem colocar exceção. Então, tenhamos por certo que a todos os que não ficarem pelo caminho, não lhes faltará água viva. Ou seja, Deus, ele vai dar àquele que quiser. E, pois, para poder entender melhor isso, a gente vai precisar estudar a parte da ascética, que é o tema 4. O que nós precisamos sofrer para poder chegar aí. Esse sofrimento não é porque Deus coloca a condição de sofrimento em nós, é porque nós precisamos ser purificados, arrancar tudo aquilo que atrapalha esse caminho da santidade, para que Deus finalmente possa nos elevar. Em engenharia aeroespacial, não adianta nada você ter um belo foguete, e ter muitas toneladas de peso inútil.
o foguete não vai sair do chão, por mais que estiver tentando, sabe? Você precisa jogar fora todo esse lixo, né? Essa é a purificação que nos chega pelo sofrimento, né? Bom, importante recordá-lo, mais uma vez, esse dom não é um direito, é um dom. É um dom. É um dom que Deus dá a quem Ele quer dar. Não está ao nosso alcance, nós não podemos alcançá-lo pelas próprias forças. É uma graça especial. Porém, que isso não seja motivo de desânimo nem de desistência, né? Que nós queiramos e façamos tudo que estiver ao nosso alcance. Como? Pois dando todos os passos que nós já falamos até agora, até a terceira morada, avançando pelos graus de oração e depois avançando também na nossa purificação, que nós vamos explicar depois no tema 4, né? Como nós devemos nos purificar para que isso possa acontecer. Então, para que fiquemos com mais vontade ainda, vamos falar um pouquinho sobre as quintas, sextas e sétimas moradas. Até agora, alguma dúvida, comentários? Só vontade mesmo, né? Pois é, eu também. Então, vamos lá. As quartas moradas. As quartas moradas incluem os quinto e sexto graus de oração. Tá? Então, vamos falar do quinto grau de oração, que se chama o recolhimento infuso. Quinto grau de oração é recolhimento infuso. Essa é a primeira contemplação, ou primeira etapa da contemplação, né, mística. Digamos, é a contemplação mais básica, né, do pacote. Essa é o mais simples, né? O recolhimento infuso é a união do nosso entendimento, ou seja, da nossa inteligência, com Deus. Ela se dá a nível de inteligência, mas não é pela reflexão. Não é que você está estudando algo e de repente você entende. Não, não é isso. Deus invade o teu entendimento. Deus invade a tua inteligência com a sua beleza, com a sua claridade. É a ação direta dos dons do Espírito Santo, mas dessa vez percebidos. Porque os dons do Espírito Santo, eles podem atuar em nós sem que nós percebamos, ok? Isso é muito importante dizer, que quando nós não percebemos os dons do Espírito Santo, não quer dizer que eles não estão atuando. Eles estão sim. Mas muitas vezes nós não sabemos que estamos recebendo. No quinto grau de oração, nós sim sabemos. Então, de repente, chega um dom da ciência, né, do conselho, da inteligência, né, que nos permite penetrar e conhecer essas maravilhas do mundo sobrenatural. Às vezes é um conceito que eu nunca tinha entendido e de repente, pum, ficou com uma claridade, um mistério da vida de Cristo, né, que de repente eu compreendi com uma claridade que antes jamais eu tinha chegado e que depois eu não vou conseguir explicar, ainda que a compreensão permanece, né? A alma está completamente recolhida, né? E ela deseja ardentemente deixar tudo que seja externo, corporal, sensível. Ela não quer mais fazer experiências sensíveis. Ela está vendo a Deus. Imagina que você fosse capaz de instantaneamente renunciar a qualquer proposta que te fizessem na Terra. Qualquer uma. Que você achasse essas propostas ridículas. Coloque aí na sua imaginação as coisas mais elevadas que você possa imaginar deste mundo, né?
sei lá, né, que você vai fazer parte da tripulação que vai para a Lua, ou que vão te colocar aí no palco do show do artista que você mais gosta, ou que você vai fazer uma viagem com tudo pago para Cancún, passando por Isla das Mujeres, Cozumel, ou que você vai conhecer todas as cidades da Europa e se hospedar em hotéis 5 estrelas ou 6 estrelas, não? Ou que você vai ganhar de presente o primeiro robô de inteligência artificial, sei lá, imagina o que você quiser. De repente você faz uma experiência de contemplação, você acha que tudo isso é lixo. Nada, nada, nada. Pois é. E isso nós estamos falando da experiência mais básica da contemplação, não? Alguns fenômenos concomitantes, né? Uma viva presença de Deus, uma grande admiração saborosa das maravilhas de Deus, né? Um silêncio atônito, adoro essas palavras, não? Você fica assim, diante dessa beleza de Deus, inexpressável, né? E compreensão viva de vários mistérios de Deus que você nunca tinha entendido, compreendido, nem chegado aos pés, né? Essa foi a oração de recolhimento infuso. Nossa, já deu uma vontade. Vamos para o 6º grau, a oração de quietude. Quietude. Não tem nada a ver com ficar quieto. São nomes, né, que foram sendo colocados que mais ou menos lembram algo da experiência que se faz, né? Então, se o grau anterior era o recolhimento infuso, que era no entendimento, ou seja, no intelecto, a oração de quietude, ela toca o entendimento, mas também a vontade, a nossa capacidade de amar. A alma se une a Deus. Ou melhor, Deus se une à alma. Nós somos arrebatados por Deus, pelo seu amor. Inclui todos os efeitos da oração anterior. E acrescenta algo mais, que é a alegria, o gozo da presença de Deus. Um gozo tão satisfatório que a pessoa não quer outra coisa, não quer sentir outra coisa, não quer experimentar outra coisa. Quer ficar aí para sempre. Vocês se lembram dessa experiência que São Pedro, São Tiago e São João fizeram na transfiguração? Jesus subiu o monte da transfiguração, convidou esses 3 discípulos para subir com eles. Eles subiram lá no monte e Jesus se transfigurou diante deles. O que quer dizer? Ele mostrou a sua divindade. É bem provável que eles fizeram essa oração, a oração de quietude. Eles experimentaram a alegria de estar com Deus. Não só compreender as coisas de Deus, mas a alegria de estar com Deus. Tanto é que São Pedro, sem saber o que dizia, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Claro que é bom. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O que São Pedro estava dizendo? Eu não quero mais sair daqui. E eu não quero que vocês vão embora. Então, olha, vou fazer umas tendas, vocês ficam e está tudo bem. Óbvio que ele não tinha nem ideia do que ele estava falando, né? Pois é a experiência de estar com Deus. Se a gente tentar comparar com as maiores alegrias humanas, não chega nem aos pés, né? Uma música maravilhosa, um sentimento de amor maravilhoso, um estar apaixonado. Não chega nem aos pés. Coloca isso e aumenta, vai aumentando, vê se algo disso, né? Santa Teresa usou uma imagem interessante da oração de quietude, né? Ela compara os
os outros graus de oração anteriores, né, como esforços para levar a água para matar a sua sede. Né? Então, às vezes, a pessoa tem que caminhar quilômetros levando um balde que foi buscar lá num poço, não sei o quê, para finalmente matar a sede. Né? Mas aí ela fala, olha, a oração de quinto grau, essa água, ela chega como se chegasse por uns aquedutos. Você não faz esforço. Está vindo essa água de longe e está chegando, né? Através dessas tubulações, né? Até a piscina. Mas ela diz que esse sexto grau de oração é como se você estivesse dentro de uma piscina seca e de pronto a piscina se enche, sozinho. Sem tubo nenhum, sem esforço nenhum, sem buscar em lugar nenhum. Você está completamente empapado do amor de Deus. Silenciosamente, suavemente, sem nenhum esforço da alma, sem estrépito, sem barulho, sem nada. Simplesmente você foi invadido pela sobrenaturalidade, por Deus. Também essa oração tem mais efeitos sobre a alma, né? Além dos efeitos anteriores, né? Acrescenta uma grande liberdade de espírito. Né? Um temor filial de Deus, que é um dom do Espírito Santo, né? Um temor filial. Né? Essa capacidade de compreensão da grandeza de Deus e da nossa pequenez, mas é um temor que não é um medo, é um respeito. É uma veneração, que é uma graça sobrenatural. Né? Um grande amor ao sacrifício, ao sofrimento, aumenta a sua capacidade de sofrer, inclusive o desejo do sofrimento, porque sabe que te purifica ainda mais para que você possa fazer experiências ainda mais profundas. Né? E também o desapego dos bens deste mundo e o crescimento nas virtudes. Né? Aliás, né, é um dos selos da autenticidade da vida mística, é o crescimento das virtudes. É uma pessoa que acha que está em oração mística, mas não tem caridade, pois ela está se enganando a si mesma. Então, o crescimento das virtudes é um dos sintomas, sobretudo as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Tem alguns efeitos paralelos, né, que se podem dar na alma, enquanto esse está nesse sexto grau nessa quinta morada, né, sexto grau de oração, que desculpa, isso é quinta morada ainda, né? Sexto grau de oração, o sono das potências, quer dizer, a inteligência e a vontade, elas ficam sonolentas, você não consegue refletir e nem tomar decisões, né? Porque não é o momento, você está simplesmente aí. De certa maneira, embriagado pelo amor de Deus. Se é que existe, né, esse tipo de embriaguez. Né? Quando a pessoa está embriagada, a nossa inteligência fica nublada e a sua vontade também, o seu equilíbrio. Então, mas no sexto grau isso se dá mas a nível da alma. Né? De tal maneira que a pessoa está completamente empapada e simplesmente desfrutando desse momento. Então, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, né? Se ela está falando, se ela está em silêncio, se ela está gritando, se ela está rolando, se ela está correndo, se ela está voando, se ela está louvando, se ela está dizendo poesia. Como que a sua alma está aí? Simplesmente desfrutando desse momento. E o retorno é bastante dramático, né? Porque
A pessoa que está nessa situação, né, e depois ela volta para esse mundo, né, é bastante decepcionante. Pô, você já estava lá no maravilhoso de Deus e de repente voltar a esse corpo, a esse mundo do jeito que ele é, nossa. Então, nem todo mundo está preparado para esse tipo de oração, né? É preciso dar nos passos para que a alma tenha essa resistência de depois aguentar o tranco da volta, do retorno. Bom, vamos para quintas moradas, ou o sétimo grau de oração. Então, as quintas moradas é a oração de união. União. Essa também inclui as anteriores, tá? Então, se a anterior era inteligência e vontade, esse sétimo grau, né, a oração de união, inclui também os sentidos internos, a memória e a imaginação. Todas as potências estão ocupadas em Deus. Todas as potências espirituais, seja a inteligência e a vontade, seja as potências da minha psicologia, estão todas submetidas a Deus. O pobre corpo fica como que desamparado. E Deus tem que mantê-lo vivo, porque senão você morre nessa experiência da oração de união. O que os místicos contam é que a diferença entre essa oração e as anteriores é muito grande. A oração de união é incomparavelmente superior à oração de quietude. E pode chegar a durar horas a pessoa nesse estado. A pessoa tem essa experiência da certeza absoluta de estar unida a Deus. A certeza absoluta de estar unida a Deus. Esses efeitos são muito profundos, mas também tem variedades, né? Nós Bom, vou citar para vocês aqui algumas variedades desses efeitos, só para que a gente saiba do que se trata, né? Um deles é o toque místico, né? Uma espécie de impressão sobrenatural de Deus, como um toque de Deus diretamente na alma. Né? Se a gente pudesse fazer alguma comparação, é uma espécie de carícia de Deus, assim como uma carícia corporal humana, né? Quando a gente recebe uma carícia no cabelo, no rosto, no ombro. Então, é como essa carícia, mas na alma. É delicioso e inexplicável. Muitas vezes leva ao êxtase, não? Ou seja, a pessoa perde os sentidos. Ela está com Deus. O ímpeto. Ímpeto é outro efeito. É um impulso fortíssimo em direção a Deus, instantâneo e inesperado, que provoca uma sensação mais ou menos como de montanha-russa, por assim dizer. E que ao mesmo tempo gera uma fome e uma sede de Deus insaciáveis, uma ausência, mas sem ansiedade. Certo? Tudo isso parece coisa de louco, não? Pois é, inexplicável. Uma dor saborosa, como é possível isso? Pois é. E isso fica ainda mais incrível no segundo, no terceiro efeito que também pode ter, que é as feridas de amor. São toques de amor de Deus, igual que o primeiro toque místico, só que causam grande dor, semelhante a flechas incandescentes que atravessam a alma e o coração do orante. Ao mesmo tempo que ela sofre, ela ama e desfruta. Inexplicável.
A explicação disso é experimentar a dor sentida por Deus pelo pecado de Adão e Eva. Como o pecado fere a alma. Mas Deus está aí para te sustentar. Né? É incrível que, ao mesmo tempo que a alma está sofrendo, ela não quer parar de sofrer. Não quer que essa experiência termine. Outra semelhante são as chagas de amor, né? Que são como feridas profundas. Duram mais tempo que a anterior, né? Que as feridas de amor. Né? As chagas, elas têm um efeito mais continuado. Enfim, são só para que nós conheçamos um pouquinho do que pode acontecer nesse nível. Não? É nesse nível que a alma compreende muito mais o sofrimento de Deus, o sofrimento de Cristo. Uma compreensão real. Ela experimenta em si os sofrimentos de Cristo. E o retorno da oração de união é muito mais terrível do que o retorno da oração de quietude, né? Porque ela sente uma angústia terrível de voltar a esse mundo. Parece um certo abandono de Deus. Né? Esse foi as quintas moradas. Né? Então, o 7º grau de oração. Vamos então às sextas e finalmente 7º moradas. Estamos quase no fim. Sextas moradas. As sextas moradas é quando se dá um noivado espiritual. O noivado espiritual. Ou também chamado a união extática, de êxtase. É não confundir com a oração anterior, que é a oração de união, tá? O 8º grau é a união estática, ou união, ou êxtase, né? Também chamado o noivado espiritual. Essa oração acrescenta as anteriores, inclui tudo que tem as anteriores, e acrescenta a suspensão dos sentidos. A pessoa está completamente em Deus. Já não tem nada nela a ser submetida a Deus. Deus submeteu a inteligência, a vontade, os sentidos interiores, a memória, a imaginação, toda a psicologia, né? E agora submete também os sentidos, ou seja, os sentidos externos, estão também submetidos a Deus. A pessoa fica, nesse momento, sem resposta a qualquer estímulo externo. A alma está com Deus, por assim dizer. Foi arrebatada para junto de Deus. Isso é o que se chama o êxtase, né? Deus leva para junto de si. Né? Aqui fala de 2 tipos, né? Uma que é suave e outra que é violenta e dolorosa, um arrombamento, um rapto, um voo do espírito. São formas para referir a mesma coisa. Né? Muitas vezes tem uns efeitos que são observáveis no corpo. Né? Então, suspensão dos sentidos, a pessoa não pode ser acordada, ela não sente dor, ela não escuta, ela não vê, né? Não sente cheiro nem gosto. Né? Os seus atorreflexos não atuam, né? Por exemplo, se você queima ela, ela não vai... Ela simplesmente não sente. Né? Se dá um progressivo esfriamento do corpo, diminui os batimentos cardíacos, quase até a paralisação. Né? Imobilidade completa, às vezes até mesmo rigidez. Né? E a pessoa fica como que iluminada, sinal de que ela está com Deus.
ela já está refletindo a beleza de Deus em si mesma. Tem casos que ela levita. Então, tudo isso são coisas que mostram como o corpo do ser humano não está preparado para Deus. É muito frágil. Não aguenta. Não aguenta. Por isso, Deus tem que manter a vida da pessoa, né? Porque se Deus não mantivesse, ela morria. Então, mantém o corpo vivo enquanto a alma está, por assim dizer, raptada junto de Deus. E uma característica muito importante é que daqui vem uma energia muito grande para praticar as virtudes, muito maior do que as anteriores, né? Inclusive aquelas virtudes que a pessoa nunca praticou. Olha só, você nunca conseguiu uma virtude e de repente aqui, pum, já. Você já tem. O noivado espiritual é a promessa de que Deus vai te levar para a sétima morada, para o casamento espiritual, para o matrimônio espiritual. Ou seja, as sextas moradas, né, é a antessala do casamento, já é a certeza de que você vai chegar lá, se você não fizer nenhuma besteira. Né? Mas já é certo, isso vai acontecer. Esse é o maior compromisso de Deus com a alma. Então, essa iniciativa é puramente de Deus, que vem e pede a alma em matrimônio. Olha só que coisa. Deus pede essa alma em matrimônio. E, finalmente, as sétimas moradas, ou o nono grau de oração, que é a união transformativa ou matrimônio espiritual. A anterior era a união estática, né? De êxtase. Essa é a união transformativa ou matrimônio espiritual. Esse é o sonho de todos nós, todo ser humano. Ou seja, que vai além de qualquer outro sonho. Não se pode imaginar o que isso significa. É a máxima perfeição. São João da Cruz tenta descrever isso. Ele diz no Cântico 22, né, número 3, uma transformação total no amado, em que se entregam ambas as partes por total possessão uma da outra, com certa consumação de união de amor. O que será que isso significa? Certa consumação de união de amor, em que está a alma feita a Deus por participação, o quanto é possível nessa vida. Você se lembra quando a gente explicou o conceito de participação? Participação é um conceito filosófico, né? Não é o que essa palavra significa na linguagem corrente, né? Eu vou participar na festa, eu vou participar no encontro. Não. A participação como conceito filosófico é uma natureza que não tem algo por si mesma, ela pode participar disso se outra natureza superior a permite. Então, nós, como seres humanos, nós não somos Deus, porque a nossa natureza é humana, com as limitações próprias do ser humano. Mas, pela adoção de Deus, nós podemos participar da divindade. E o exemplo que nós demos era o ferro, né? O ferro, ele não pega fogo, né? Então, você pega um isqueiro e tenta botar fogo numa barra de ferro, ela não pega fogo. Esquenta, mas não pega fogo. Ora, se o ferro é jogado dentro de uma fornalha ardente, é tanto o calor e o fogo que tem ali que, de certa maneira, esse ferro pega fogo. Ele está em chamas. Mas essas chamas não são dele, do ferro, são da fornalha. Ele só está participando dessas chamas. Essa é mais ou menos o que acontece na união transformativa. Deus, que é infinito, eterno, perfeito, etc., que é Deus com a sua divindade, com a sua natureza divina,
nos permite participar da sua natureza. Nós somos inseridos dentro da fornalha ardente. E nós estamos participando do seu amor, das chamas do seu amor. Essa é a sétima morada. Então, explicando o que São João contava, né? Transformação no amado. E ele explica justamente isso que eu acabei de falar. Né? Como o ferro na fornalha ardente, ele se diviniza, né? As chamas da fornalha são dele. As chamas do amor de Deus passam a ser nossas, porque nós somos inseridos em Deus. Entrega mútua, como num matrimônio humano. Matrimônio humano, o ideal de matrimônio é elevadíssimo. É tão elevado que é impossível que ele aconteça entre dois seres humanos. Nós só nos aproximamos desse ideal. Né? É possível com Deus, porque então é uma doação mútua. Eu me dou a Deus e Deus se dá a mim em entrega total. De tal maneira que somos uma só coisa. Olha que coisa, né? No matrimônio se diz, né? Agora vocês são uma só carne. Mas ambos continuam sendo dois corpos distintos. No matrimônio sobrenatural de sétima morada se dá essa união. Deus já está em nós, unido perfeitamente à nossa natureza. E nós unidos perfeitamente à natureza de Deus. Nessa morada se dá a união permanente de amor. É um salto radical em relação às orações anteriores, em relação às moradas anteriores, porque nas moradas anteriores você tem momentos daquelas orações. Você não está em estado contínuo nessas orações. Por exemplo, a união estática, né? Você não pode ficar em estado contínuo nesse oitavo grau de oração, porque você tem que voltar. Né? Você tem que voltar. E assim os anteriores, a mesma coisa, né? Quando a gente fala da oração de união, né? Da oração de inquietude, recolhimento infuso, todas elas duram um tempo, depois você volta. Na sétima morada ou no nono grau de oração, não. É uma união transformativa, você está num estado permanente. É a união permanente de amor. É verdade que os momentos de intimidade podem ter início e fim, mas existe um estado de intimidade, no qual a alma não peca mais. Ela não pode mais pecar. Por quê? Porque o egoísmo foi completamente vencido nela. Acima dessa união, só mesmo a visão beatífica, que é reservada para a eternidade, no qual nós vamos estar unidos também com o nosso corpo ressuscitado. Né? Então, alguns efeitos, né? A morte total do egoísmo. Nossa, que sonho isso, meu Deus do céu. Não ter nada de egoísmo. A pessoa já não está mais preocupada por si, nem minimamente, né? Ela está unicamente preocupada pela glória de Deus. Se junta a isso um grande desejo de padecer por Cristo. Não só aceitar o sofrimento, mas querer o sofrimento, buscar o sofrimento, porque esse sofrimento já não me é necessário para a minha purificação, mas é necessário para a purificação dos outros. Então, eu faço um sofrimento vicário, eu estou intercedendo por outros através do meu sofrimento. Essa oração não se dá por sobressaltos, como as anteriores, né? Ela é serena, tranquila, pacífica. Então, a psicologia da pessoa já está mais forte, ela já não cai em êxtases, em arrombamentos, então o corpo já não precisa ser mantido, porque a alma está numa paz imperturbável. Inclusive na perseguição, na calúnia, onde se dá o perdão perfeito, inclusive a alegria por sentir a perseguição, por sentir a calúnia. Esse é o ápice da vida espiritual.
onde todos nós queremos chegar. Esse é o nosso grande desejo. Dúvidas até aqui? Comentários? Como é que estamos? Vocês estão vivos ou já entraram em estado de oração mística? Ai, ai. Bom, até aqui é o que eu gostaria de falar para vocês sobre esse capítulo 7. No próximo encontro, nós fechamos o nosso tema 3. Nós vamos falar sobre os sintomas desse progresso rumo à vida mística. Vai ser um encontro mais breve, né? E nós vamos tratar de fechar o próximo encontro com voltar novamente a essas, já que a mística não depende de nós, o que está ao nosso alcance para preparar o terreno. Porque isso sim está ao nosso alcance, preparar o terreno. Então nós vamos voltar a falar sobre a parábola do semeador e outras parábolas que a complementam. Muito bem, galera, pois era isso aí. Tomara que esse capítulo, que realmente nós não podemos fazer nada para poder ter esse tipo de oração, né? Mas pelo menos que encha nosso coração de um grande desejo de união com Deus. De que tudo que Deus nos for pedindo a partir de agora, nós queremos dizer sim. Sim, sim, eu quero, Senhor, porque aquilo que o Senhor me promete é muito mais elevado do que qualquer dessas coisas que eu estarei renunciando nesse mundo, ou qualquer dificuldade que eu estarei passando nessa terra. Vale completamente a pena entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado. Vale completamente a pena agarrar a nossa cruz e seguir atrás de Jesus pelos seus passos. Então, que esse seja o principal fruto do encontro de hoje. Esse grandíssimo desejo sobrenatural de querer seguir Jesus no caminho da vida espiritual. Fenomenal!